você, Tribuna Livre chegando, quarta-feira, 11 de junho de 2025. Estamos ao vivo, gente, pela Rádio América 107,1, Rádio Cultura AM 830 e também aqui na TV Horizonte, canal 30. Já estamos no meio da semana, hein? Ó, o programa de hoje é muito importante, fica ligadinho aí. A gente vai falar sobre transporte público, nesse momento em que avança na Câmara Municipal de Belo Horizonte a proposta de tarifa zero para os ônibus, ou seja, gratuidade para todo mundo. Me conta aí, você utiliza o transporte público? O que você acha dos ônibus em Belo Horizonte e na região metropolitana de Belo Horizonte? É a nossa pergunta para você participar aqui do Tribuna Livre. O WhatsApp você já sabe, 99412-2179. 99412-2179. Participa com a gente. Eu posso dizer o seguinte, ando de ônibus para tudo quanto é lado. 6 horas da manhã, já estou batendo ponto lá na estação São Gabriel, onde que a gente pega o 8350 para poder vir para cá. Quem também anda de ônibus é o Léo Apolinário. Bom dia, Léo. Bom dia, Juliana. Bom dia para todo mundo. Você tá feliz, Léo, com o transporte público? Mais ou menos, acho que não tem 100% não, acho que assim, tem muitas críticas, nós temos muitas críticas a fazer, mas também nós temos que olhar para um lado, olhar o transporte antigamente até os dias de hoje. Eu já trabalhei com transporte público, minha família quase toda também já trabalharam com transporte público. Então assim, é uma coisa que a gente tem que sentar e comentar e avaliar com calma. Quero dar meu bom dia também para você que está aqui nos acompanhando no Tribuna Livre. Agora, não podemos esconder que andar de ônibus, de transporte público, é um exercício diário de paciência. Ainda mais quem precisa se deslocar da região metropolitana até Belo Horizonte. É uma coisa interessante também. Os ônibus da região metropolitana são, vamos dizer assim, um pouco mais sucateados do que os ônibus daqui de Belo Horizonte, tá bom? São horários que não são cumpridos e tantos outros problemas. Sem contar com os motoristas que passam direto nos pontos sem parar. Isso mata qualquer um de raiva. Mas daqui a pouco vamos conversar sobre a qualidade do transporte público e sobre a tarifa zero, tá bom? Não saia daí. E nós começamos o programa de hoje acionando a repórter Letícia Bessa. A Guarda Municipal de BH apreendeu um carro com 140 quilos de carne estragadas que serão entregues, sabe onde, gente? Em restaurantes e lanchonetes da capital. A Guarda Municipal de Belo Horizonte apreendeu um carro que transportava carga de carnes estragadas em Belo Horizonte. Segundo os agentes, os produtos seriam entregues para restaurantes e lanchonetes da região da Savassi. A caminhonete foi parada pela Guarda Municipal por causa das más condições do veículo. Durante a vistoria, os agentes encontraram pneus carecas e retrovisores quebrados. Ao verificarem a carroceria, os guardas municipais encontraram 140 quilos de carne moída sem refrigeração e com cheiro forte e imprópria para consumo. Os fiscais da Vigilância Sanitária foram acionados e recolheram todo o material para descarte. Ainda de acordo com a Guarda Municipal de Belo Horizonte, o motorista do veículo não informou a origem da carne. Ele foi multado em mais de R$ 10.400 e o veículo, que estava com o licenciamento vencido, encaminhado para o pátio do Detran de Minas Gerais. Repórter Letícia Bessa. Obrigada, Letícia, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Já pensou? Já pensou? Ah, não. E isso assim, a gente vai em vários lanchonetes, restaurantes do centro, você pede talvez um salgado com carne, você fala assim, isso não é carne, né? Ah, nem. Olha só, aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2 projetos ligados à adesão do Estado ao Propag. Os detalhes com a repórter Gabriela Salles. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou 2 projetos de lei que tratam da adesão do Estado ao Propag, o programa de pleno pagamento das dívidas dos estados com a União. O primeiro projeto autoriza o governo de Minas a repassar à União créditos que tem a receber de impostos, taxas, multas e outras dívidas que contribuintes ainda não pagaram. O segundo trata da compensação previdenciária entre o Estado e a União. Esse projeto permite que Minas use créditos que tem direito
O segundo trata da compensação previdenciária entre o Estado e a União. Esse projeto permite que Minas use créditos que tem direito a receber da União por conta de contribuições previdenciárias antigas de servidores para diminuir a dívida do Estado. Os dois projetos, aprovados em primeiro turno, fazem parte do pacote de 13 ações do Estado apresentadas para que Minas possa aderir ao Propag. Repórter Gabriela Salles. Gente, continua o julgamento do plano de golpe, viu? Jair Bolsonaro foi ouvido ontem no STF, diante do ministro Alexandre de Moraes, e afirmou que golpe é uma coisa abominável. O repórter Bruno Vigiano, da FP, traz os detalhes. Jair Bolsonaro negou qualquer participação em uma tentativa de golpe de Estado e afirmou que apenas avaliou dispositivos constitucionais após sua derrota eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O ex-presidente foi interrogado nesta terça-feira em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal. Só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Bolsonaro foi interrogado por 2 horas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o bolsonarismo considera um inimigo político. O líder de extrema-direita afirmou que considerou adotar medidas excepcionais nas últimas semanas de seu governo para conter manifestações de apoiadores após a derrota nas urnas e negou ter participado de uma minuta de golpe, como aponta a investigação. Sobre o ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente disse: Eu estava fora do Brasil, graças a Deus estava fora do Brasil, sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem forças armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada. Isso não é golpe. Isso não é golpe. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até às vezes arrepiado quando se fala que 8 de janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República como líder de uma organização criminosa para invalidar o resultado das eleições de outubro de 2022 e impedir a posse de Lula. O ex-presidente e outros 7 réus podem ser condenados a penas de até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Espera-se que a sentença seja anunciada antes das eleições de 2026, nas quais Bolsonaro não poderá se candidatar por estar inelegível por disseminar desinformação a respeito do sistema eleitoral. Estamos todos acompanhando, né, Léo, esse engraçado julgamento. Que ele falou que não houve golpe, né? Que não houve tentativa de golpe, né? E outra fala importante do Bolsonaro foi que, diante do ministro Alexandre de Moraes, ele falou que era mentira aquela falácia dele de que os ministros estavam levando um dinheiro. 30 milhões, 30 milhões, o outro 50 O milhões. de Moraes, 50 milhões. E pediu desculpa para o ministro também, né? Só que o engraçado é que o Bolsonaro, gente, ele fala isso na frente dos ministros, mas daqui a algumas semanas ele vai estar discursando, falando a mesma coisa que ele falou que era mentira. Segundo os analistas, né, os cientistas políticos que analisaram o discurso dele, tudo que o Bolsonaro falou ontem foi no sentido ainda de manter a sua militância, né, proativa, né, prestando atenção no que vem aí, porque a gente também não pode esquecer o seguinte: ele está inelegível, mas continua com esse discurso que ele vai ser presidente em 2026. Sim. Alguém vai sair no campo da extrema-direita ou da direita. Então, assim, a ideia do que ele manteve ontem no Supremo Tribunal Federal é manter essa militância junta, ativa, porque 2026 vem aí e, obviamente, que eles querem colocar um candidato, mesmo que não seja ele. Então, assim, é uma estratégia
no mínimo complicada, né? Porque afinal de contas é o dele que está na reta. Ele tentou amenizar. Né, mas, gente, sinceramente, tudo que a gente ouve é que não vai dar certo isso não. Mas vamos esperar as cenas aí dos próximos capítulos. Tribuna Livre vai para um rápido intervalo. A gente volta já, vai participando. 99412-2179. Estamos de volta com a Tribuna Livre, quarta-feira, 11 de junho de 2025. Ó, vai mandando a sua mensagem pra gente, 99412-2179, falando sobre transporte público. Ó, já mandar um abraço aqui para os nossos queridos ouvintes, né, que estão participando com a gente. José Jorge Pereira mandando um bom dia. Ei, José Jorge. Antônio Marcondes também. Ó, a gente mandar um abraço super especial aqui agora para Maria Aparecida, a Cida, lá do Novo Santa Cecília. A mãe do Richardson, nosso referência aqui do marketing, né, da Rede Catedral, nosso chefe aqui, diz ele que a Cida todo dia assiste Tribuna Livre. Beijão, viu, Cida? E a gente tem também interação aqui pelo nosso telão, não é isso, Léo? Exatamente. Você manda sua mensagem e ela aparece aqui no nosso telão. A Darilza. Ô, Darilza, bom dia para você, Darilza. Ela diz assim, ó, eu quase não pego transporte público, sorte sua, viu, Darilza? Moro em Santa Luzia, minha conterrânea, e aqui é um horror. Tenho amigas que precisam e vejo a dificuldade, até mesmo aqui de bairro a bairro. Agora, uma coisa interessante, ô Darilza, que é o seguinte, Santa Luzia tem tarifa zero aos domingos, só que diminuíram os horários. Então, fica complicada essa situação. Tem a tarifa zero, a prefeitura paga para a empresa e, enfim, não tem os horários como eram antes. O Sérgio Nogueira do Concórdia. Bom dia, Sérgio. Sobre o assunto do projeto Tarifa Zero, precisa bem ser avaliado, pois o transporte coletivo é precário. Se chover muito, chove mais dentro do ônibus do que fora. Eu já passei por essa situação também, viu, Sérgio? É verdade, às vezes tem que abrir o guarda-chuva dentro do ônibus. E a Wanda Natalina, bom dia, Wanda. Valda, desculpa, bom dia, Valda. Se pagando o ônibus, os carros demoram, estragam, não cumprem os horários. Imagina gratuito. Eu demoro 1h30 para chegar onde trabalho. Só Deus para ajudar quem depende do transporte público. Quem depende do transporte público, Valdo, tem que ter o plano A, o plano B, o plano C e até mais planos, tá bom? Continue participando com a gente, 99412-2179, porque tem notícia urgente, ô Juliana? Tem. Nossa reportagem está sempre aí em cima do fato. Os professores da Rede Municipal de Belo Horizonte, em greve, fazem agora pela manhã uma assembleia na Praça da Estação. O repórter Giovanni Rodrigues está lá e chega com as informações ao vivo. Bom dia, Giovanni! Muito bom dia, Juliana. Estou ouvindo aí vocês dando um bom dia para os ouvintes. Quero dar o meu bom dia também para você, para o Leonardo, para todos acompanhando aí no Tribuna Livre. Juliana, a Praça da Estação está cheia, viu? 4 tendas grandes foram montadas aqui. De um lado tem mais de 400 guardas municipais e do outro mais de 1.500 trabalhadores da educação. Os guardas municipais, junto com o Sindibel, Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de BH, estão realizando uma assembleia, né, para definir sobre férias-prêmio que a PBH não paga desde 2023 e também progressão por escolaridade. Como é que funciona isso, né? O guarda municipal, que tem curso superior, ao apresentar esse diploma, ele, no entanto, poderia subir de nível, né? De acordo com informações, a Prefeitura de Belo Horizonte retirou essa questão e os novatos, né, os guardas novatos, eles não têm esse direito aí desde 2023. Então, a Assembleia dos Guardas, eles seguem então, em votação. Já os trabalhadores da Rede Municipal de Ensino, eles estão em assembleia, né, aqui na Praça da Estação. Esse ato público desses trabalhadores da educação tem o nome, Juliana e Leonardo, o nome de Cadê o Dinheiro da Educação? O objetivo central é cobrar negociação e respostas sobre destinação dos recursos públicos da educação. E nós vamos falar agora com a diretora do Sindrede de Belo Horizonte, a Carol Pasqualini. Carol, segundo informações, a Prefeitura, em nota, né, diz que os professores, eles ganham aí aproximadamente R$13 mil, Carol, é isso mesmo? Não é isso, né? A Prefeitura, ela usa uma lógica de média, então ela pega aí poucos professores que estão na metade da carreira ou no final da carreira e faz uma média com muitos professores no início da carreira que tem hoje um salário inicial de mais ou menos R$3.200.
Agora, quais são os próximos passos? Dia 17 terá uma nova assembleia? Teremos uma nova assembleia, dia 17, às 14 horas, na Praça da Estação, para definir os rumos da greve. E esses dias, até o dia 17, nós vamos fazer as mobilizações nas escolas, panfletagem na cidade, nas comunidades, e também teremos um ato público na segunda-feira de manhã. Juliana e Leonardo, ouvintes, olha, daqui a pouco o trânsito aqui em torno da Praça da Estação e também Praça 7 vai ficar bem complicado, porque vocês, né, os professores, eles estão agora seguindo a Praça 7. Não é isso, Carol? Isso mesmo. Nós vamos agora fazer um ato reivindicando a abertura de negociação, mas a Prefeitura até então só está dialogando conosco por meio de ofício enviado por e-mail do sindicato, e a gente também quer saber cadê o dinheiro da educação, pois o último secretário de Educação saiu de Belo Horizonte após uma ação da Polícia Federal por corrupção. Muito bem, muito obrigado, viu, Carol? Nós conversamos agora com a diretora do Sindirrede BH, Carol Pasqualini. É isso, pessoal. Segundo o levantamento parcial aqui da greve, né, dos professores, cerca de 70% das turmas estão paralisadas, mas ainda não foi levantado o número exato, né, dessas escolas impactadas. E no Rede Notícia, na programação, nós voltamos com mais informações. É com vocês no estúdio. Obrigada, Giovanni. Reportagem da TV Horizonte, Rádio América, sempre em cima do fato, trazendo todas as informações para você. Olha só, próximo bloco a gente vai falar sobre transporte público, gente. Participa com a gente no 994122179. O que você acha do nosso transporte público, hein? A nossa pergunta do dia é essa. O que as pessoas aqui em Belo Horizonte pensam sobre o assunto? A nossa repórter Erlane Grace foi às ruas para ouvir a população. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Juliana, e a todos que estão ligados no Tribuna Livre. Hoje eu vim para onde muita gente começa o dia, no ponto de ônibus. É aqui que inicia a correria, a ansiedade, o relógio passando e às vezes o ônibus nem vem. No Povo Fala de hoje, o desabafo é de quem depende do transporte público e enfrenta muitos desafios todos os dias. Eu pego o ônibus 22,90 3 vezes na semana. O ônibus muito lotado, o tempo de espera está sendo 40 minutos. As condições estão precárias, diretamente está tendo o ônibus quebra, a gente tem que esperar o próximo, aí demora quase 1h30 e muitas das vezes não dá nem tempo, a gente tem que esperar o próximo porque vem muito lotado. O ônibus a gente dá sinal para ele aqui, ele passa direto, a gente tem que esperar 1 hora mais ou menos para pegar ônibus. No sábado, então, difícil, eles passam tudo e não para. E você tem que esperar a boa vontade de um parar para você ir embora. Eu pego 2 ônibus todo dia para ir e para voltar para trabalhar. A minha experiência é que nem sempre os motoristas têm paciência com quem está usando com o transporte público. Eles acham que só porque eles estão atrasados, a gente também não pode dar sinal, não pode parar em qualquer ponto. Eu acho que tem que colocar mais ônibus para a gente também, que deve estar muito cheio, entendeu? Eu parei de pegar ônibus porque quando chegava final de ano, a gente ficava sempre no ponto, passava sempre lotado e largava a gente para trás. Aí eu resolvi fazer o exame, comprei a moto e agora é só alegria. Vou falar para você uma coisa, eu pego ônibus assim, 5h30 da manhã, 6 horas, para poder evitar confusão, né, no anel rodoviário e vou embora também daqui mais comecinho da tarde, então não pego o horário de fluxo. Mas quando eu tenho que pegar, gente, 5, 6 horas da tarde, eu fico pensando assim, o trabalhador brasileiro realmente é resiliente. É resiliente, porque exatamente. Se eu tivesse que pegar ônibus só dia à tarde, já tinha mudado de serviço. Eu assim, região metropolitana eu já estou acostumado, né? Então eu pego esse fluxo de manhã e à tarde na hora de voltar tá de boa. Agora, interessante que a senhora disse aí, ó, ela comprou uma moto, ela parou de sofrer. Muita gente fazendo isso, né? Moto também é perigoso, gente. Olha, daqui a pouquinho, próximo bloco, a gente vai falar sobre transporte público, tem várias audiências acontecendo na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente vai trazer essas pessoas que vêm participando para contar para a gente o resultado dessas audiências aqui. E você pode participar com a gente, 994122179. Tribuna Livre volta já. De volta com o Tribuna Livre, quarta-feira, 11 de junho de 2025. Gente, estamos recebendo aqui no estúdio para falar sobre transporte
público, com muita honra, o urbanista Roberto Andrés. Oi, Roberto, que Olá. bom que você veio. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom também. E recebemos também aqui o Chiquinho Maciel. Seja bem-vindo, Chiquinho. O Chiquinho é organizador, ele é lá da AUTC, que é a Associação dos Usuários de Transporte Coletivo. Muita satisfação aqui dessa rede, né? E com a presença, então, do Andrés aqui, muita honra, viu? Ó, deixar claro para os nossos ouvintes, para o telespectador, é o seguinte, a gente está trazendo hoje vários representantes que estão aí, gente, debatendo, lutando. Chiquinho tem 40 anos que está na UTC, né? É isso aí. E participando na Câmara Municipal de Belo Horizonte dessas audiências públicas para discutir o nosso transporte público, que não é de hoje, né, Roberto? Que são muitas reclamações. A gente sabe, é lotação demais, pouco ônibus, falta de cumprimento, né, de horário. O que você está sentindo desse movimento na Câmara Municipal de Belo Horizonte agora? A gente está avançando? Eu acho que a gente está nessa batalha há tanto tempo e às vezes a população sente uma desilusão, né? Mas pela primeira vez eu sinto que tem um movimento interessante na Câmara. A Prefeitura precisa agora acompanhar esse movimento. Nesse momento, a Câmara Municipal que está protagonizando o debate, um debate muito importante porque ele tem duas frentes. Rever o contrato das empresas de ônibus e também a tarifa zero no sistema de transporte. Esse contrato de ônibus que, assim, deu o que falar, continua dando, já foi inclusive alvo de CPI na Câmara Municipal. Ô, Chiquinho, do ponto de vista do usuário, sim, melhorou alguma coisa? A Prefeitura colocou aquele canal, o WhatsApp, para as pessoas reclamarem. Inclusive, recebi os números aqui de 2025, foram até agora 12.676 reclamações. No WhatsApp, 4.122. O número, você já sabe, 984725715. Esses esforços da Prefeitura, você sente que está fazendo alguma diferença? Juliana e Léo, eu preciso primeiro registrar a grande alegria e a satisfação. Primeira vez que eu venho aqui no estúdio com vocês, né? E o acolhimento aqui desde a recepção. E eu fui premiado, porque a Giza, né, minha colega de muitas Giza Campos, me acolheu com uma generosidade, sabe, assim, maravilhosa. E eu gastei meus estoques aqui de bom dia, porque todas as pessoas que a gente cruzava, bom dia, bom dia, que bom, bom dia. Ficamos felizes. Parabéns, né, pelo espaço, né, pela rede. Esse tema nosso, aparentemente é um tema árido, né, técnico, mas graças ao Roberto Andrés, o André Veloso e toda aquela luta de 2013, ela se aproximou mais da população. E teve uma entrevistada que nos alertou muito sobre isso, assim, olha, se pagando já está ruim, e se não cobrar vai piorar, né? É grande ilusão, porque na verdade o Tarifa Zero é um movimento nacional, inclusive, né? E que aqui em Belo Horizonte começou nas jornadas de 2013, não é que não vai se pagar o ônibus, é a fonte que paga, porque o único que não é beneficiado na nossa avaliação pelo transporte coletivo é o usuário que passa na roleta, porque esse é compulsório, é obrigado, ele não tem alternativa. Ele vai para o trabalho, ele vai para o estudo, ele vai acessar os serviços, os equipamentos. Quem beneficia é os serviços, a indústria, o comércio, a cidade beneficia. Então, quem é beneficiado é que deve custear esse serviço. Então, o mais justo, está aí a justeza, a importância, a urgência do Tarifa Zero em Belo Horizonte, que está pautado na Câmara, graças também à iniciativa do Movimento Tarifa Zero, que apresentou um projeto de lei popular, né, com várias entidades ali signatárias, para poder ser pautada lá, viu? O André daqui a pouco participa com a gente aqui de videoconferência também para falar disso. Exatamente. Temos interação, né, Léo? Temos interação. 99412-2179. Os nossos ouvintes, telespectadores estão participando. Vamos ver as nossas mensagens aqui, ó. Rosemary de Juliana, do bairro Juliana. Bom dia. Quanto à questão dos ônibus, tarifa zero é o seguinte. O ônibus pago já é uma confusão. Não sai no horário. Os jovens não respeitam os lugares dos idosos. Também é um problema. Sempre estão quebrando, sem pensar que vão diminuir a quantidade de ônibus. Alguém vai ganhar com isso e não será os usuários. É que o Chiquinho acabou de falar aqui, viu? Tem que prestar atenção nessa questão aí. Nós temos mais aqui? Os nossos ouvintes estão participando. Lucilene França, Lucilene, um abraço para você. Olha só, transporte público deve ser de qualidade, afinal o trabalhador, o usuário do transporte público necessita ser bem tratado. A mobilidade urbana sempre será um desafio para as prefeituras. Agora, a boa vontade deve ser dos políticos para viabilizar
o melhor. Muito obrigado pela sua participação, viu, Lucilene? Daqui a pouquinho nós vamos chamar mais. Agora eu queria saber dos nossos convidados aqui o seguinte, o transporte público dos anos para cá, analisando o número de ônibus, que a gente tem que contar também, o número de veículos e também a quantidade da população. Houve um crescimento aí, um ordenado com o outro? A gente vê um decrescimento do uso do transporte há muitos anos. Na verdade, você perguntar para quem está ouvindo ou assistindo a gente, quem está satisfeito com o transporte como está hoje em Belo Horizonte? Não tem ninguém satisfeito. E é um modelo que a gente está patinando nele há décadas. A prefeitura, não foi ela que criou esse modelo, mas é a prefeitura que tem a responsabilidade de apresentar uma alternativa. Ela não tem nenhuma alternativa na mesa. Ou alguém acha que os ônibus estão passando nos horários, eles estão de boa qualidade, ele tem ônibus à noite em Belo Horizonte, você vai conversar com o dono de bar e restaurante, o pessoal tem que fechar meia-noite porque não tem jeito do funcionário ir para casa depois de meia-noite. Os ônibus de BH viram abóbora depois de meia-noite. Então, o projeto de lei da tarifa zero, que é um projeto de lei com 22 assinaturas na Câmara de Vereadores, mais da metade, ele vem de um estudo, décadas, pessoal, a gente tem estudado isso, e ele traz uma alternativa real para melhorar a oferta de ônibus. Hoje, o sistema de ônibus em Belo Horizonte, ele arrecada 1,5 bilhão por ano. Esse projeto de lei ele permitiria arrecadar 2 bilhões. Então, além de zerar para o usuário, ele permite aumentar a oferta. Então, você pode ter mais linha, você pode ter linha da noite, voltar a ter ônibus à noite, a cidade dos botecos, o pessoal tem que poder circular de noite nela, né? E aí, para quem está ouvindo a gente, eu acho que uma coisa interessante é perguntar para quem conhece de uma cidade que está com tarifa zero. Vai conversar com alguém de Caeté, vai conversar com alguém de Ibirité, vai conversar com alguém de São Joaquim de Bicas, cidades da região metropolitana, já são 8 na região metropolitana que tem tarifa zero. Em geral, a população está muito satisfeita. Feliz. E não tem, às vezes fica essa lenda urbana aí, vai acontecer isso, vai depredar os ônibus, o pessoal vai ficar dormindo lá dentro. Acontece nada disso. O ônibus circula normal, as pessoas circulam mais pela cidade, aumenta a venda no comércio pra caramba, isso é registrado nos municípios, porque o dinheiro que o pessoal gastava na tarifa passa a gastar na padaria, no bar, no supermercado. Né? Então, os benefícios têm sido muito bem documentados e basta conversar com quem está nas outras cidades aí para conhecer melhor. Agora, tem um assunto polêmico também, que é a redução da tarifa. Muitas cidades também, você citou agora, que tem a tarifa zero, mas outras já reduziram essa tarifa. Sim. É um movimento que aqui em BH pode existir ainda mais? Em Nova Lima, né, é um exemplo disso. Só para complementar o que o Roberto Andrés colocou, em 20 anos nós aumentamos 500 mil habitantes e diminuímos pela metade dos ônibus. Isso é dado. O suplementar é mais escandaloso. Em 20 anos eles licitaram 300 ônibus. Depois de 20 anos tem 240 funcionando e sem nenhuma ligação com as estações, sem nenhuma integração com o transporte formal. Ou seja, é uma irracionalidade, né? E é por isso que a população foge do ônibus. Olha o acréscimo do mototáxi, olha o acréscimo do Uber. Então, existem atrativos. O usuário hoje, qualquer alternativa que você oferecer para ele, que tira ele do ônibus, ele vai acatar. Ele corre risco de vida para poder sair do ônibus quando ele senta numa moto. Então, essa é a realidade. Por isso que a gente precisa construir um sistema que seja da cidade e não o mercado. E aí eu quero tocar nesse assunto. Hoje, nós não temos um sistema de mobilidade para a cidade, um plano de mobilidade da cidade. Nós temos um mercado que é explorado com o objetivo de aferir lucro à custa do sofrimento do usuário. Para ter mais lucro, mais superlotação, mais descumprimento de horário, menos manutenção. E hoje nós não estamos mais atrasando e ligando para o patrão, não. Olha, nós estamos atrasados no serviço, não. Os acidentes de ônibus, por causa da negligência das empresas que não cumprem o que o contrato manda, que é a manutenção, acidentes fatais. No Barreiro nós tivemos 8 mortes, 14 feridos. Não é assim. Então, nós estamos no momento, e 2008 é o ano da licitação, e esse contrato é bom que ele cria um cenário de discussão do tema, para que a gente não caia nas mesmas vícios. Ou seja, o Márcio Lacerda fez buraco prometendo metrô, né? O Tolerância Zero prometeu que ia acabar tudo de vez, não é isso? E o ex-presidente da Câmara fez uma CPI, acabou com a BH Trans, mas a coisa não melhora. Então tem que voltar para a ótica do usuário.
Ó, a gente vai para um rápido intervalo, continuamos nesse assunto no próximo bloco, nossos convidados vão ficar aqui com a gente e a gente vai ouvir também o André Veloso do Tarifa Zero. Você pode participar ainda, 994122179. Sai daí não. De volta aqui com o nosso Tribuna Livre, gente, nessa quarta-feira, né, dia 11 de junho. Estamos aqui hoje falando sobre transporte público em Belo Horizonte, na região metropolitana, recebendo aqui esses convidados maravilhosos, meninos aqui, eles estão achando graça que eu estou chamando eles de meninos. Gente, nós somos tudo meninas, estão doidos? Ó, Roberto Andrés, urbanista, que participa de vários movimentos aqui em Belo Horizonte, é um ativista, eu sou fã dele. E o Chiquinho Maciel também, que é organizador da AUTC, tem 40 anos só que ele está nesse movimento, que é o movimento que representa aqui, né, os usuários do transporte coletivo em Belo Horizonte. E agora, para agregar também esse debate, gente, nós estamos falando agora sobre videoconferência, mas está tudo certo. Vamos conversar com o André Veloso também, que é do movimento Tarifa Zero. Oi, André, tudo bem? Você nos ouve? Oi, gente, satisfação, escuto bem, sim. André, a gente achou importantíssima a sua participação aqui, porque a gente está nesse momento de avanço do Tarifa Zero na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Recebemos algumas interações hoje dos nossos ouvintes, todo mundo assim com uma certa desconfiança, né, que o Tarifa Zero poderia ser uma boa solução, porque hoje, como o Roberto destacou aqui, o Chiquinho também, a gente tem tanta reclamação de ônibus, as pessoas estão tão insatisfeitas com os ônibus, que quando vem, né, uma iniciativa como essa, podemos dizer até revolucionária, né, que vamos dizer assim, traria uma solução para todos nós, as pessoas ficam pensando assim, gente, mas o ônibus hoje pago já é ruim. Imagina se ele fosse de graça. Comenta pra gente, André. Esse é um tipo de constatação que a gente escuta muito, né? Geralmente é um comentário muito presente na internet e nas propostas. Mas o que a gente está falando aqui é justamente dar recurso e capacidade de controle social para o sistema de transporte coletivo, né? Quando a gente concentra todo o recurso que financia o transporte coletivo na mão do poder público, a gente passa a contratar o serviço a partir do quilômetro rodado, a gente está garantindo que exista um caminho para impedir que um ônibus seja de má qualidade. Então, assim, se o ônibus não cumpre a viagem, se a frota está ruim, se o ônibus está superlotado, a empresa que está prestando serviço, teoricamente, não receberia por essa viagem. E o Tarifa Zero permite muito mais fazer isso do que hoje o sistema que a gente tem. Hoje as empresas se veem incentivadas, por exemplo, a pular viagens de madrugada, pular viagens noturnas, de final de semana, né? Quem é usuário de ônibus sabe disso, assim, eu sempre vejo ônibus pulando quadro de horários lá no meu bairro, assim, e a nossa ideia é justamente que se a empresa depende totalmente do recurso de quilometragem rodada, ela vai ter que andar mais na linha. Agora, falando agora um pouco mais amplo, né? Transporte público, vamos incluir um metrô, vamos falar sobre mobilidade. Uma integração maior é necessária, né? A gente precisa que os sistemas de transporte estejam todos integrados, né? A gente em Belo Horizonte, a pessoa paga 2 passagens no ônibus, 1,5 no ônibus, né? Então tem gente que tem aí, gasta 7, 8, 9 reais para ir da casa dela até o trabalho dentro de Belo Horizonte, sem falar o metropolitano, que é uma fortuna, né? Uns ônibus ruins, um sistema horrível e caríssimo, né? O metrô também precisaria estar integrado, a gente precisava de, se a tarifa for paga, um bilhete único, se for tarifa zero, todo tarifa zero. E integrado ainda, para complementar, já que você está querendo falar de mobilidade, com uma rede cicloviária e com estações de bicicletas nas estações de metrô e nas estações de ônibus, para que você possa, por exemplo, sair da sua casa, fazer um trajeto curto de bicicleta, numa ciclovia, 10, 15 minutos, chegar numa estação de metrô, numa estação de ônibus, pegar o transporte público e ir até o seu local de trabalho, voltar no final do dia, voltar de bicicleta. Isso acontece muito nas cidades que têm boas políticas de mobilidade. Então a gente tem uma série de avanços para a integração que precisam acontecer. Ô Chiquinho, a gente está no ano da misericórdia, o jubileu, o usuário do transporte coletivo precisa de ter paciência e ter misericórdia, pedir misericórdia, né? E resiliência e muita esperança, né? É preciso esperançar. Eu faço
coro aqui com o Roberto Andrés quando ele tem essa esperança na Câmara, né, com o trabalho que está sendo feito lá. E eu acrescento aí que eu tenho esperança, inclusive, na nova gestão da Prefeitura, que se apresenta em desburocratizar, querendo construir dentro do jargão que o prefeito utiliza, uma cidade bacana demais, né? Então nós estamos com muita esperança que a Câmara, que hoje já tem 22, já tem o quórum, já tem a aprovação da proposta, né? Dialogue bastante com o Executivo para que a pressão dos empresários, né, que querem apenas o lucro, né, não sobreponha isso. E nesse sentido, a gente discute o seguinte: como que a gente vai trazer essa alegria, essa esperança para a cidade? É exatamente com essa atuação, né, de buscar discutir o contrato na perspectiva de 2028, para que a gente não estão querendo nenhum privilégio, não estão querendo nada, nós só queremos que eles cumpram o direito constitucional que é garantido. Transporte coletivo é um direito social essencial, e quando ele é essencial, ele não pode parar de ser ofertado, e como tal, ele precisa ser tratado. O SUM, que é um Sistema Único de Mobilidade, é uma proposta já protocolada na Câmara Federal, que é nacional, inspirado no SUS, né, que, digamos assim, na prática, transforma o tarifa zero num sistema que tenha controle social, conforme o André Veloso colocou, participação popular e transparência. Para você que está chegando agora, a Tribuna Livre hoje está falando sobre transporte coletivo, recebendo aqui convidados muito importantes. André Veloso, Tarifa Zero, está conosco também. André, partindo dessa perspectiva que o Chiquinho falou agora, desse avanço na Câmara Municipal, você acredita que o Executivo, né, porque é um jogo de interesses, vai dizer assim que não tem dinheiro para isso, ou o Tarifa Zero tem certeza que a gente consegue bancar essa Tarifa Zero aí para todos os belo-horizontinos? O Álvaro Damião falou que Belo Horizonte é a cidade do sim, né? E a gente precisa que Belo Horizonte retome o protagonismo de inovação, né? E de pensar o transporte coletivo que já teve em outras décadas, né? A década de 80, a Metrobel foi a primeira empresa pública a controlar o transporte, a criar, enfim, vários mecanismos que melhoraram o transporte. A BH Trans, na década de 90, também melhorou o transporte. De lá para cá, né, a gente criou, por exemplo, as comissões regionais de transporte e trânsito, e nos últimos 30 anos a gente está ficando para trás, né? Então, assim, a gente está colocando na mão do prefeito a oportunidade de ser pioneiro na proposta de tarifa zero em capitais, em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que, assim, a gente vê que é uma tendência nacional e mundial. Agora, a questão dos recursos é o contrário. Hoje a prefeitura gasta 700 milhões de reais, 800 milhões de reais com subsídio, e a gente está propondo para a prefeitura uma forma de liberar esses recursos que são muito necessários enfim, né, saúde, educação, assistência social, etc., e fazer com que a sociedade como um todo, principalmente os grandes empregadores que se beneficiam do transporte, mas não contribuem para ele, que eles possam financiar. Então, assim, o que falta agora da prefeitura, a prefeitura está dando muitos sinais positivos para a gente, mas a gente precisa que eles, né, respirem fundo e tenham essa coragem de dizer sim para uma proposta que vai mudar os rumos da mobilidade no Brasil, não só em Belo Horizonte. Nós estamos chegando no fim do nosso programa, mas eu queria saber aqui do Roberto, do Chiquinho e também do nosso convidado que está ali por vídeo, que é o André Veloso, considerações finais. Uma última mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, sobre essa temática que nós estamos debatendo aqui hoje, que é o transporte público, que são os ônibus aqui da nossa capital e região metropolitana. Ninguém está satisfeito com o modelo como ele está. Belo Horizonte tem uma oportunidade única de construir um sistema moderno, inovador e que atenda toda a população. Está na mão do prefeito Álvaro Damião tomar essa decisão, se Belo Horizonte vai ser a vanguarda ou se vai ficar do jeito que está. Transporte coletivo é o direito estruturante da cidade. É através dele que você acessa o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à cultura. Sem ele, todos os direitos ficam comprometidos. Portanto, é importante que os usuários continuem lutando, continuem reclamando, continuem telefonando, insistam, não percam, sejam resilientes
porque é preciso melhorar a qualidade, acabando com a superlotação, descumprimento de horário, maus tratos dos usuários e esses acidentes lamentáveis que a gente tem assistido aí. Viu? André Veloso. Gente, eu acho que o mais importante é entender assim, a tarifa zero, o pessoal estava dizendo assim, é uma tecnologia social que revoluciona a cidade, que dá acesso à cidade, que dá oportunidade das pessoas acessarem serviços que elas não acessam, dá oportunidade das mulheres terem mais liberdade, terem mais segurança. E isso, de novo, está na mão da prefeitura, os vereadores já estão fazendo, né, já estão protagonizando de forma inovadora, e a gente precisa que a sociedade junte com a gente e para a gente fazer essa grande transformação em BH e no Brasil. Agradecer aqui muito, gente, a participação desses convidados aqui maravilhosos, Roberto Andrés, urbanista, Chiquinho Maciel, lá da UTC, André Veloso, do Movimento Tarifa Zero. Pegar carona nessa fala do André, gente, eu sempre falo aqui da necessidade da gente ser ativista, da gente participar dos movimentos, então fica ligadinho, a gente tem muita informação no Instagram, sabe? Ao invés de você ficar lá rolando rios à toa, participa das audiências da Câmara, reclama do transporte público, porque sim, se a gente não fizer nada, aí fica desse jeito mesmo, vamos ter esperança, tá? Tribuna Livre vai chegando aqui ao fim, siga lá o nosso Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial, esse programa está lá no YouTube da TV Horizonte, vai, participa com a gente aqui, né, Léo? Estamos aqui chegando ao final, estamos chegando ao final, vem aí o André Santos e a Adriana Ferreira com Rede Notícia, continue aqui na nossa programação, Tribuna Livre volta amanhã, um abraço, gente! Grande abraço, até amanhã!